isso, a gravação? Eu vou só pedir para o Edson ele admitir os advogados que queiram assistir. Está dando eco. Alguém está... Não é o meu. Edson, por favor, pode admitir o advogado. Doutora, eu não consegui entender o que a senhora falou. O som está ruim, eu também não entendi, não. Só para dar acesso aos advogados que, porventura, estejam no lobby e queiram assistir. Continua ruim o som, doutora Tatiana. Doutora, por enquanto, acho que não tem nenhum advogado. A única participação hoje vai ser do sigiloso. Então, provavelmente, o interessado está no outro link lá do sigiloso. Pois não. Então, podemos dar sequência. Doutor Jurandir já está gravando. Se o senhor quiser, eu posso anunciar o primeiro caso de destaque, que é do conselheiro doutor Juliotti. Sim. É o número... Por gentileza. Pois não. É o número CIS-MP 43-0639-0000-877/2021. Número CEI de origem é o 290001. 018-0743, 2022, Promotoria de Justiça Civil, relator doutor Juliotti. Com a palavra, então, o ilustre relator, doutor Pedro de Jesus Juliotti. Obrigado, senhor presidente. É um caso de turma, mas da leitura dos fatos, o senhor vão descobrir o porquê que eu coloquei aqui para o julgamento do plenário. É notícia de fato, apuração de eventual desrespeito aos direitos das pessoas deficientes, averiguação contra suposta irregularidade relacionada à falta de acessibilidade nas dependências do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo, situada na Rua Riachuelo, número 115, nono andar, Sé, nesta capital. Diligências realizadas. Houve manifestação da excelentíssima conselheira secretária do Conselho Superior do Ministério Público, na qual restou consignada a acessibilidade do local, atestada por engenharia civil habilitada do Centro de Engenharia e Gestão Predial. Acostou-se relatório técnico e fotográfico elaborado pelo Centro de Engenharia e Gestão Predial. Ausência de irregularidade ou de dano ou perigo de dano a direito ou interesse transindividual. Indeferimento da representação, notificação do representante para interposição de eventual recurso, transcurso do prazo do recursal em habeas, arquivamento, homologação. Eu indago aos colegas se podemos colocar em bloco, em votação. Eu só queria me manifestar antes, né, porque doutor. Esse pedido, ele tinha vindo inicialmente, já desde o ano passado, parece que houve uma representação de um servidor, no sentido de que não haveria acessibilidade aqui na sala do Conselho, principalmente no expediente. E daí nós pedimos para a engenharia vir fazer as medições e o Edson, que nos assiste aqui na sessão do expediente, disse que sempre atendeu os advogados cadeirantes, que era aberta porque não tem o balcão rebaixado. Porém, o que eles faziam? Sempre davam acesso ao advogado dentro da sala do expediente, a uma mesa que ele poderia ter acesso aos autos livremente. Na sala aqui das reuniões, a mesma coisa, é permitido acesso, tem rampa desde lá de baixo do nosso prédio até aqui em cima, não haveria esse problema de acessibilidade. Aí, nesse sentido, que foi devolvido à promotoria da pessoa portadora de deficiência e que veio. Então, foi por isso que eu me manifestei inicialmente, no sentido de que haveria acessibilidade e que não haveria necessidade de nenhuma alteração na bancada, no balcão, porque era dado o acesso. Hoje, ainda, com o digital, pouca gente vem ao prédio sede consultar autos, é muito raro. Isso era mais quando havia os processos físicos, mas, de qualquer forma, ainda que venha, é possível acesso a todas as dependências, há no andar o banheiro para pessoas cadeirantes, então a acessibilidade está garantida aqui. Eu concordo com a homologação do arquivamento, só queria me manifestar porque eu já tinha falado nesse expediente. Só uma questão de ordem, senhor presidente. Doutora Tatiana, a senhora não acha que por prudência, mais por prudência do que necessidade, Vossa Excelência não poderia se declarar impedida? Sim, posso me declarar. Acho que sim, porque Vossa Excelência se manifestou, sim. Vossa Excelência prestou as informações, acho que mais uma questão de prudência, necessariamente, não? Pois não.
Bom, obrigado pelas informações prestadas pela doutora Tatiana. E, então, em votação, o voto do doutor Pedro de Jesus Giuliotti. Aprovado por unanimidade, com exceção da abstenção da doutora Tatiana. Podemos, então, passar ao segundo caso. Segundo caso também de relatoria do Dr. Giuliotti, acho que a representação é do Dr. Bonilha, então talvez nesse caso eu não sei se ele se manifestará. É o CIS-MP 14-0348-0000-442/2022, número SEI de origem 290001, 0139645, 2022-68, Promotoria de Justiça de Montemor. Senhor presidente, apenas pela ordem, eu sou o autor da notícia de fato, portanto, estou impedido de participar dessa votação. Pois não. Muito obrigado pela informação. O relator ainda é o doutor Pedro de Jesus Giuliotti, né? Com a palavra, doutor Pedro. Obrigado, senhor presidente. Esse caso também eu destaquei por razões óbvias, porque um dos membros desse conselho é o representante. Eu elaborei um voto extremamente longo, e para que não nos canse, eu vou fazer um resumo, até porque esse voto foi distribuído a todos os senhores. E depois, após esse resumo, se houver alguma dúvida, eu posso esclarecer, mas eu não vou cansá-los lendo todo o voto, que ele é bastante extenso. Em 27 de novembro de 2012, um engenheiro da prefeitura autorizou um particular a instalar um portão numa área pública, em que ele tomou uma área pública com a instalação desse portão. Em 18 de novembro de 2016, no mesmo local, o secretário de Obras autorizou esse mesmo proprietário a fechar uma rua sem saída, em que houve uma apropriação de uma outra extensão dessa área pública. Então, desde 2012, esse particular ele vem utilizando de uma área pública indevidamente, porque não houve desafetação, houve autorizações totalmente irregulares para que ele ocupasse essa área pública. Com a Promotoria da Habitação e Urbanismo do local tomou conhecimento e instaurou um inquérito civil. E ela cobrou a Prefeitura Municipal a respeito desta ocupação irregular da área pública. A Prefeitura informou a Promotora de Justiça que a área já havia sido devolvida, que a área já havia feito uma reintegração e que não haveria mais nenhum tipo de problema. Chegou ao conhecimento da promotoria que isso não era verdadeiro, né? Que a prefeitura encaminhou uma notícia falsa para a Promotora de Justiça de Habitação e Urbanismo. Ela, acompanhada de um policial civil, ela foi no local e constatou que, de fato, a informação prestada pela prefeitura era falsa e que o proprietário continuava ocupando a área pública. Houve nítido propósito de induzir erro à Promotora de Justiça. Com base nisso, ela encaminhou os autos para a Promotora da Improbidade, que instaurou um inquérito para apurar esse dolo da Prefeitura em tentar induzir o Ministério Público em erro. Esse inquérito que está sendo arquivado agora pela Promotoria da Habitação e Urbanismo, pela Promotoria da Improbidade. Ela arquiva esse inquérito sob o argumento da ausência de indícios suficientes de dolo ou má-fé dos agentes públicos e que a regularização da situação, o proprietário continua ocupando a área pública, vai ficar a cargo da apuração da Promotora de Habitação e Urbanismo. Eu não me conformei com esse arquivamento, entendo que sim, deve ser tomada uma providência na área da improbidade também, porque os comportamentos apontados acima, né, 2 autorizações irregulares, uma comunicação falsa para a Promotoria de Justiça, demonstram improbidade administrativa, sujeitando os responsáveis, responsabilidades cabíveis a serem apuradas em ação civil pública, na medida em que se notou a prática dolosa de omissões, violando deveres de honestidade e legalidade. Ou seja, examinando os autos,
verifica-se não apenas mas diversos atos de improbidade que estão a exigir necessária apuração e eventual responsabilização. Há 2 autorizações em desacordo com a legislação, né? Embora uma dessas autorizações tenha sido fulminada pela prescrição, uma delas é de 2012. A ocupação de espaço público de maneira ilegal, contínua, e há informações falsas endereçadas ao Ministério Público. A própria presença da loteadora Ramo de Ouro na condição de anuente, quando da celebração do instrumento particular de acordo entre as partes, sugere graves incorreções, na medida em que, como fundadora do loteamento, nos termos estatutários, a loteadora concordou com a ocupação de área pública, fazendo um acordo extremamente suspeito, prefeitura, proprietários do lote e loteadora. A loteadora tem como mistério a proteção do condomínio como um todo, e não a defesa de interesse privado em detrimento do comum. Não se justifica, em hipótese alguma, a alteração da situação fática sem a prévia necessária modificação dos memoriais antes registrados. Aquecer a ocupação por particular de espaço que não lhe pertence é seguro indicador da necessidade da responsabilização. Dos autos colhe-se com extrema facilidade os atos improbos e o arquivamento certamente não se mostra como uma opção válida, sendo de rigor a propositura da ação civil pública, sendo que as diligências realizadas já servem de base sólida para o manejo da ação competente. É bem verdade que, nos termos do artigo 23, a ação para aplicação das sanções previstas nesta lei prescreve em 8 anos, contados a partir da ocorrência do fato. Então, um dos atos, a autorização irregular de 2012 já estaria prescrita, mas a autorização irregular de 2016 não prescreveu ainda, e a comunicação falsa ao Ministério Público, agora em 2019, também não prescreveu. Justifica-se, portanto, a propositura de ação civil pública, uma vez que a autorização de fechamento de área pública deixou de observar os ditames impostos pelo regime da legalidade e houve prestação de informação falsa ao Ministério Público, comprovando-se o dolo na conduta dos agentes e configurando-se a improbidade administrativa, conforme dispõe a Lei 8.429/92. Para que seja preservada a independência funcional, oficie-se para a designação de outro membro do Ministério Público para manejar a competente ação civil pública. Então, a promotora propôs o arquivamento. Eu entendo que há elementos suficientes para a propositura já da ação civil pública. O meu texto, a minha manifestação é bastante longa e tece em detalhes todas as irregularidades praticadas por agentes públicos, por particulares e que fizeram ainda, além de atos ilegais, autorizando uma indevida ocupação pública, fizeram uma comunicação falsa ao Ministério Público, e isso acho que há necessidade de uma providência imediata, e me parece que o arquivamento data vênia da promotora de justiça é totalmente equivocado. Então, eu fiz um resumo dos fatos e estou à disposição se algum dos senhores desejaria algum tipo de esclarecimento. Bom, eu indago se alguém gostaria de fazer algum questionamento ao relator, ou se podemos passar a votação. Só faço um acréscimo, senhor presidente, por gentileza. Pois não. Que também fossem encaminhadas cópias para a Promotoria de Justiça Criminal para as providências cabíveis. Sim. Pois não. Tá. Então, vamos colocar em votação. Mais ninguém tem nenhum questionamento, nenhuma... podemos colocar em bloco ou vamos fazer votação nominal, como os senhores preferem? Colocar em bloco. Excelente voto. Então,
consideramos aprovado por unanimidade o voto do Dr. Pedro de Jesus Giuliotti, eminente relator desse caso. Tem essa proposta do Dr. Marco Antônio Ferreira Lima, eu acho que teria que ser votada à parte, né? Então, todos concordam com a proposta do Dr. Marco Antônio? Sim. Então, também está aprovada por unanimidade a proposta do Dr. Marco Antônio Ferreira Lima. Podemos passar para o próximo caso, então. Próximo destaque é de relatoria do Dr. Ponte, é o CIS-MP 43-0245 000-1731/2022, dígito 2, CEI de origem é o 29-0001 020-4048 2022, dígito 09, Promotoria de Justiça de Cotia. Então, com a palavra o relator, doutor Antônio Carlos da Ponte. Senhor presidente, eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos antes da leitura do meu voto. Na verdade, eu trago esse processo a conhecimento do plenário muito mais por uma questão de lealdade e para exteriorizar uma preocupação minha aos colegas. Eu já apanhei vários feitos da comarca de Cotia. Todos nós sabemos que Cotia é uma cidade pobre, uma cidade que tem uma carência muito grande de recursos e que o Ministério Público, ele exerce um papel fundamental, não é? O promotor é, sem dúvida alguma, o representante da última esperança de boa parte da população de Cotia. E o que eu tenho observado em Cotia, que são vários feitos que são levados ao conhecimento da promotoria, que são arquivados sumariamente, sem solicitação de informações à prefeitura, à guarda municipal, em arrazoados em que se fala sobre a proatividade do Ministério Público, que o Ministério Público tem que se preocupar com feitos de relevância, o que sem dúvida alguma é verdadeiro, mas não é menos verdadeira a preocupação que nós devemos ter em relação aos mais humildes, aos mais simples, que quando acorrem à promotoria, eles o fazem porque não tem mais a quem se socorrer. Existem questões envolvendo a comarca que poderiam ser resolvidas com um único telefonema, não é? Um único telefonema ou expedição de ofício, e não com arquivamento sumário, encaminhando ao Ministério Público questões que poderiam ser solucionadas na comarca, não é? Então, esse feito é mais um entre vários que eu tomei conhecimento da comarca de Cotia e que eu estou determinando retorno, mas nesse caso especificamente, com uma providência, que é a instauração de inquérito civil, porque a pessoa que foi representante se utilizou do anonimato, ela juntou uma série de áudios que demonstram com clareza a veracidade do que ela afirma, não foram apreciados e houve um arquivamento com 3 linhas. Me parece que isso não é possível, não é? Então eu vou tomar a liberdade de ler o voto, mas eu trago aqui a minha preocupação em relação a isso, porque me parece que o Ministério Público, a nossa força, ela está exatamente no atendimento aos mais humildes, aos mais simples. Não é? Não adianta reclamar que nós perdemos boa parte das nossas atribuições quando determinadas situações que demandam a nossa atuação são avaliadas de uma forma distante, como se o problema fosse um problema menor, que não despertasse, que não devesse despertar a sensibilidade de cada um de nós. Então eu passo a ler o voto. Trata-se de recurso interposto por pessoa que se utiliza do anonimato contra o arquivamento de notícia de fato operado pela Promotoria de Justiça de Cotia, que não vislumbrou perturbação do sossego alheio no funcionamento do estabelecimento comercial denominado Braseira e Companhia, localizado na Avenida João Paulo Ablas, número 1751, Jardim da Glória, Shopping Pátio Paineiras, Cotia. A notícia de fato apresentada inicialmente foi indeferida de plano, o que não evitou que outras fossem acostadas aos autos e tivessem o mesmo fim. E resignado com tal quadro, pessoa que manteve sua identidade em sigilo, interpôs recurso regular, pleiteando a apuração efetiva do noticiado.
O recurso foi regularmente processado e mantida a respeitável decisão impugnada. É a síntese do necessário. As várias notícias de fato trazidas aos autos possuem idêntico objeto, qual seja a necessidade de apuração de perturbação ao sossego alheio, promovida pelo estabelecimento Braseiro e Companhia, que, segundo informado, não possui alvará de funcionamento, não possui sistema acústico e vem produzindo desconforto contínuo, principalmente aos finais de semana, aos moradores do bairro Chácara Cantagalo. Não houve a adoção de qualquer providência em relação aos fatos noticiados, não sendo sequer instada a Prefeitura Municipal de Cotia ou sua Guarda Civil, constantemente acionadas pelos moradores do local. Também foram desconsiderados os áudios juntados aos autos, os quais demonstram com clareza som alto advindo do estabelecimento Braseiro e Companhia, cujos donos também não foram identificados e tampouco convidados a prestar esclarecimentos. O quadro apontado demonstra a necessidade de apuração rigorosa dos fatos, que atentam contra moradores de um bairro que simplesmente foram subtraídos aos finais de semana do descanso merecido. O Ministério Público não pode permanecer indiferente a tal quadro, mormente uma sociedade que exige proatividade por parte de seu principal guardião. É o que basta para concluir pela pertinência e necessidade de acolhimento do recurso interposto. Em face do exposto, voto pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, para o fim de rejeitar a promoção de arquivamento lançada e determinar a instauração do competente inquérito civil para apuração cabal do noticiado. Em respeito à convicção da ilustre promotora de justiça, subscritora da promoção de arquivamento, oficia-se à Procuradoria-Geral de Justiça para a designação de outro promotor de justiça para a adoção das providências determinadas e eventual propositura da competente ação. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Ponte. Eu lembro que essa mesma promotoria, eu trouxe um caso semelhante para destaque, em que também eu discordei do arquivamento, porque tinha abaixo-assinado com mais de 20 nomes, e mesmo assim nenhuma providência foi adotada, né? Muito bem, vamos colocar em votação, podemos votar em bloco, né? Se me permite, senhor presidente, e esses casos de poluição sonora, de emissão de ruídos, é bastante até normal que a denúncia seja feita de forma anônima, porque são vizinhos ao estabelecimento. E um estabelecimento que emite ruídos, está pouco ligando para a vizinhança, é um sujeito que se sente, né? Eles se sentem. E dá para entender bem porque a vizinhança teme, né? Teme. Então é natural o anonimato. Cabe sim ao promotor, como bem colocado aí pelo doutor Ponte, por Vossa Excelência, cabe a ele dar atenção para essas denúncias anônimas, sobretudo se contém elementos, indicação, elementos de convicção para fazer valer o início da investigação. Então, assim, não dá para entender. Dá a impressão que o procedimento é um fim em si mesmo, quando, na verdade, como bem colocado também pelo doutor Ponte, tem gente lá, há pessoas, há uma finalidade, há um objetivo, existem pessoas, muitas pessoas até, buscando uma solução. E o Ministério Público é, sim, talvez a última trincheira para essas pessoas, não é? Muitas vezes a polícia, a Guarda Civil Metropolitana não tem a ferramenta adequada para agir e o Ministério Público tem. Às vezes um simples telefonema, às vezes uma convocação para a promotoria para falar para o sujeito, olha, você tem 10 dias para arrumar isso, não é? Então, parabéns aí, doutor Ponte, pelo brilhante voto. Muito obrigado. Obrigado, doutor Saad, por suas palavras. Podemos colocar em bloco. Então, consideramos aprovado o excelente voto do relator, doutor Antônio Carlos da Ponte, por unanimidade.
Doutora Tatiana, tem mais algum caso de destaque? O próximo é o do Dr. Calil, mas é o link sigilo. Ah, sim. Então, acho que podemos sair desse link e entrar no próximo. Há necessidade de fazer aquele registro de que os demais casos... Melhor, que é bom, é melhor, porque no próximo não será gravado. Certo. Ok, então eu faço o registro de que todos os demais casos não mencionados expressamente e constantes da relação publicada foram analisados e os respectivos votos dos relatores foram aprovados por unanimidade. Então, podemos passar agora para o próximo link.